Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está chegando aqui, se sinta muito bem-vindo, né? Nós convidamos você a entrar nesse espaço, nessa frequência, nessa energia que foi preparada com muito carinho pela espiritualidade, por mim, pelo Eduardo, que está aqui conosco hoje, para matar a saudade, que a gente estava sentindo muita falta dele. Obrigada, Eduardo. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para você dar um oi para o pessoal. Mas, né, você que está chegando, né, se sinta acolhido, se sinta abraçado, já vai acalmando o coração, respirando fundo, sentindo essa energia boa que nós vamos criar juntos, você também. Não importa, mesmo que você esteja vendo isso em outro horário, o importante é que a gente entra numa mesma frequência e nós nos conectamos com a espiritualidade que prepara com muito carinho essa nossa reunião. E também eles nos recomendam que a gente se utilize da água, que é uma ferramenta que pode ser utilizada frequentemente. Nós aqui trabalhamos a cada 15 dias, né? A espiritualidade usa para magnetizar, para colocar medicações vibracionais, espirituais. Se for para você individualmente, lembra de colocar uma garrafinha para você ou para alguém da família. Ou se você quiser colocar uma garrafa, uma jarra para a família toda e depois colocar num pote comum, tudo isso é livre. Se quiser colocar para um bichinho, para planta, né? A espiritualidade fica sempre feliz de nos ajudar a manter uma energia boa, uma energia alta, uma energia de equilíbrio. Então, lembra sempre que nós recomendamos que você tome pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite, a quantidade de uma xicrinha de café. E sempre que estiver terminando, assim, tiver mais ou menos com um terço, você completa com água e lembra de fazer uma intenção, uma prece, que a espiritualidade vai renovando, vai mantendo, vai atualizando esse trabalho vibracional que está sendo feito, esse magnetismo que é feito na água. Então, essa é uma sugestão deles e nos apoia e nos ajuda muito. Eu convido você a respirar um pouco fundo, acalmar o coração e também lembrar que no momento em que a gente chega aqui, a gente coloca uma intenção para esse encontro, né, que é sempre de estarmos pelo menos conectados, gerando essa energia boa juntos, mas também da gente refletir, pensar, aprender um pouquinho e depois nós nos elevarmos, recebermos a energia que a espiritualidade tem a nos oferecer, curar um pouco o nosso coração, a nossa alma. E se você tiver outras intenções, também já vai mentalizando nelas agora. Eu vou passar agora para o Eduardo, né? Para o Eduardo dar um oi para vocês. Ele vai fazer a nossa prece inicial e aí nós já vamos passar para o nosso tema de hoje. É uma alegria, Eduardo, ter você aqui com a gente. Olá, Sandra. A alegria é toda minha. Fazia tempinho que não tinha oportunidade aqui de estar aqui com vocês, né? Eu sei que tem um pessoal bem assíduo, que o pessoal está sempre ali na semana, né? Cada 15 dias que está tendo agora, é, o, a live. E para a gente é uma alegria muito grande, né? Estar aqui com a Sandra nesse encontro é um privilégio, né? A gente tem que agradecer muito, porque além do conhecimento, a amizade, o carinho, toda a doçura que ela tem de falar dos nossos problemas, de falar das nossas dificuldades, né? Muita doçura e com muito amor, né? Então é isso. Eu quero dar esse boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Que dependendo do horário que você está nos assistindo dessa vez, né? Seja realmente muito bem-vindo à nossa live, a live da ABE, né? Hoje nós estamos sempre acoplando o nome da ABE lá ao centro Alvorada Nova, né? Um trabalho que a gente está fazendo, de resgatar o Alvorada Nova aqui em Bauru. E está sendo um trabalho bem interessante, bem bacana. E essa live ela faz parte, eu queria só lembrar disso, né?
que ela faz parte desse nosso trabalho, dessa nossa atividade de cura espiritual que nós temos já há muitos anos, né? A Sandra, quando estava aqui conosco, nos brindava lá com a sua presença toda sexta-feira, e agora ela está um pouco distante, mas pertinho do coração através dessas lives, né? E passem essas lives para as pessoas que vocês acham que estão precisando. Realmente é importante que a gente divulgue, né? Para atingir mais pessoas, porque realmente o conteúdo que a Sandra traz aqui, com os seus convidados, mas principalmente o que ela nos proporciona, é de uma riqueza muito grande. Então, a gente precisa realmente compartilhar com as pessoas que a gente sabe que está precisando desse alento, desse carinho, né? Dessa massagem no coração que a gente fala sempre aqui, né? Então, não deixem de dar essa contribuição também, né? Partilhando essas lives. Tem tanta coisa boa já ainda, né, no nosso arquivado ali, né, Sandra, que está à disposição, e assistem bastante, que vocês, sem dúvida, nós todos, né, aproveitamos muito esses ensinamentos, viu, Sandra? Então, vamos fazer a nossa oração, né? Começar, a Sandra lembrou ali para a gente já fazer uma respiração, soltar um pouco o corpo, né? Isso é muito importante, porque a gente, soltando o nosso corpo, soltando essas energias que às vezes a gente acumula durante o dia, vamos então relaxar bem, deixar essas dificuldades para outra hora, e vamos aceitar Jesus em nossos corações, sentir a sua presença entre nós, sentir o seu carinho, o seu amor, que tanto ele disse, que tanto ele colocou nas suas falas, esse amor que ele tem por todos nós, e ainda, não só naquela época, ainda hoje, nós podemos sentir esse amor de Jesus, e que para nós é um consolo tão grande. Obrigado, Jesus, obrigado ao Pai, por essa oportunidade de aqui estarmos, que possamos nessa noite, Senhor, com os conhecimentos que foram nos trazidos aqui, que possamos refletir bastante, para que a nossa vida seja um pouco mais leve, um pouco mais suave, que tenhamos nessa existência agora, Senhor, um pouco mais de leveza nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para que a nossa vida aqui na Terra também seja de uma vida muito feliz, alegre, e que possamos, até o momento que aqui for nos permitido ficar, Senhor, que nós possamos ter sempre a certeza do seu amor, da sua luz em nossos corações. Agradecemos bastante e também, assim, uma gratidão imensa por aqueles nossos amigos da espiritualidade que estão sempre conosco, nos ajudando, não só na água, mas nas intuições, conosco, às vezes durante a semana, e com todos aqueles que necessitam, que assistem essas lives, tenho certeza que eles estão juntos aí com vocês em todos esses momentos. Assim, Senhor, é sempre em seu nome que iniciamos mais essa atividade da nossa querida ABE nesse dia de hoje. Que assim seja, Senhor. Então, nós escolhemos um tema, olha lá, a Sandra já tinha colocado ali, né? A força do coração. É de um texto, eu gosto de explicar desse livro, porque muitas pessoas não conhecem muito. Esse livro aqui, eu não sei se a minha imagem vai aparecer. Ah, apareceu certinho. Tá lá. Jesus no Lar. Né? É uma psicografia do Chico Xavier, com o espírito Lúcio Neio. Não é com Emmanuel. Normalmente ele fazia com Emmanuel, né?
mas não é com Lúcio Neia. Esse livro, ele nos coloca uma situação muito interessante. O Lúcio, aqui no início do livro, ele coloca, né, que o que ele traz aqui, desde o início, primeiro encontro que Jesus fez na casa de Paulo, na casa de Pedro, Simão Pedro, para que eles se encontrassem e fizessem como se fosse hoje, né, o equivalente hoje ao nosso oh, meu Deus do céu, evangelho no lar, o nosso evangelho no lar. Então é o evangelho de Jesus que ele fazia com os apóstolos, né? Então tem aqui os encontros e os temas, né, que ele falava. Esse que nós escolhemos é o número 27, né? É o dom esquecido, né? Ele colocou como sendo esse tema, o dom esquecido. A gente vai fazer a leitura porque é muito bacana, porque é como Jesus falando para nós naqueles momentos, né? Então, o Lúcio relata assim. E só mais uma coisinha. O Lúcio relata aqui nesse livro que essas aqui são histórias que são contadas na espiritualidade, né? Quando eles estudam a vida de Jesus aqui na Terra. Então, olha só que interessante, né? É que realmente são coisas que às vezes a gente não conhece. Então, é o dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhoa, concede, né, as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente. Existiu um homem banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado, em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo do que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis e atormentados pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia. Dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grau de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. E longe de acomodar-se à situação,
tornou à presença do anjo e pediu-lhe o matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas, se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para que Deus, de pouca utilidade, são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Que texto maravilhoso, né? Aqui nos explicando aqui, né, da concessão que foi dada àquele venturoso, né? Ele tinha esse mérito de conseguir, através desses pedidos a esse anjo, né, várias situações. Situações que a gente, se for colocar ali, se a gente tivesse esse anjo do lado, talvez a gente pediria também, né? Talvez várias delas, né? Mas dá a entender ali que em todas elas ele não se sentia bem. Alguma coisa acontecia que aí ele queria testar alguma outra coisa. Queria ia em busca de outras coisas. Porque aonde ele estava não estava bacana, não estava legal. Realmente, a felicidade para ele tinha uma outra ideia daquilo que ia acontecer com ele. E aí veio o mensageiro dizer para ele, né, que o que faltava para ele era a coragem para enfrentar os problemas da vida. Porque em qualquer situação que a gente viva, não interessa em qual, os problemas vão aparecer. Né? Não interessa o rico, o pobre, né? Com saúde ou sem saúde. Em qualquer situação que nós nos encontramos, um casamento feliz, um casamento com problemas, a gente vai encontrar essas dificuldades. E o que ele nos diz precisa ter coragem, né, para enfrentar esses problemas, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, para que a gente possa ter entusiasmo e bom ânimo.
né? Jesus falava já disso para a gente, né? No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, né? Isso faz com que venha uma força interior nossa, né? Para que aqueles problemas não, não se transformem em situações intransponíveis, né? Em situações que a gente não consiga lidar com aquilo, né? O importante não é onde a gente está, a gente tem que estar aonde Deus preparou para a gente, né? Porque ali é o lugar certo nosso. Às vezes a gente queria estar em outro lugar, a gente queria estar fora daqui, ou com outras pessoas, mas não, Deus nos colocou ali porque a gente tem alguma coisa, né, para produzir em favor da obra dele, de Deus, né, que é a nossa evolução, né, a nossa evolução moral, intelectual, mas também provocar naqueles que estão junto conosco, ajudar nessa evolução a cada um também, né? E se a gente não tiver coragem, né? Se a gente não tiver o ânimo, fica muito mais difícil, né? Eu procurei algumas coisas aqui de coragem, eu já passo para Sandra, para ela, para dizer que eu já falei demais. É, que coragem é uma frase que eu achei muito linda, Sandra. Que coragem é força com amor, né? A gente sabe, tem um texto que eu vi também aqui na internet, que coragem tem sua origem do latim, corático, derivado de coração, que em épocas remotas era considerado o órgão da coragem e da inteligência, né? Então, para a gente ver, né, como a coragem é importante. E o contrário de coragem, o que é, né? O contrário de coragem, a gente vai no dicionário, olha que interessante, como a gente não tem coragem para muitas coisas. Receio, fraqueza, medo, temor, covardia, desânimo, receio, falta de energia, de firmeza e de decisão. Quantas coisas dessa aqui significa que a gente não está colocando o coração para resolver? A coragem, né? A coragem, a força, né, desse amor que a gente tem aqui dentro para resolver esses problemas. A gente fica com medo, a gente fica com receio, com desânimo, com desilusão nas coisas e não encara as coisas, né, para poder resolver realmente, né? Mas eu sei que a Sandra vai colocar ali, né, umas coisas muito interessantes e muito bacanas para ajudar realmente as pessoas, né, a encontrar essa coragem interna, porque falar é fácil, né? Colocar lá no dia a dia talvez não seja tão fácil assim, mas existem sim, né, a condição, porque nós somos, né, filhos de Deus e temos essa condição de criar essa coragem dentro de nós, no nosso coração. Sandra, por favor, bem, desculpe o tempo que eu demorei. Imagina, Eduardo, hoje era seu dia de falar, a gente estava com muita vontade de te ouvir. É uma delícia, obrigada. E é um assunto muito bonito, muito gostoso, muito importante. Eu estava conversando justamente hoje de manhã, não por acaso, né? Nunca é por acaso, com uma pessoa sobre esse assunto. E eu também recebi um texto hoje de manhã falando sobre esse assunto. Olha que bonito. E nesse texto, é uma artista, né, que escreveu esse texto, ela estava falando da coragem, fazendo uma brincadeira com a palavra coragem, né? Então, ela colocou cor, né, espaço, agem, né? E aí ela disse, e eu convido a gente a refletir nessa brincadeira, nessa metáfora, porque as palavras têm força, né? Então, agir, né, que é a agem do coragem, agir no caminho das cores,
né? No caminho das cores, significa o quê? Cada cor tem uma vibração diferente, né? Então, o vermelho, que tem uma vibração mais densa, o laranja, o amarelo, o verde, o azul. Então, pode ser mais frio, pode ser mais quente, né? Pode ser um roxo transmutando, já mudando para outro circuito, né, de vibração. Então, o que significa isso? E como a gente vibra, né? Aí volta de novo para outra função da palavra que o Eduardo já falou, que é o coração, né? O órgão que mais produz vibração, que hoje a física, inclusive, é capaz de medir, é o nosso coração. Ele é capaz de criar um campo vibratório mensurável enorme, muito grande, muito maior que o nosso cérebro produz, né? Então, se nós aprendemos a vibrar a partir do coração, encontrando diferentes respostas, né? Assim como as diferentes cores que existem, uma hora de uma maneira mais intensa, quente, apaixonada, né? Outra hora mais fria, mais mental, mais reflexionada, né? A gente vai encontrando caminhos para expressar aquilo que a gente precisa e superar a dificuldade que a gente tem. Esse é um jeito de brincar com a ideia da coragem, né? Outra coisa bonita que eu sempre também sugiro para as pessoas, para que a gente desperte a energia da coragem, e que também a ciência hoje já provou que funciona, que é acredita. Sabe aqueles vídeos que a gente às vezes recebe no Instagram ou mesmo por WhatsApp, né? Que aparece um gato pequenininho que chega na frente do cachorro enorme e faz assim. E aí o cachorro toma um susto e sai correndo, né? Se o cachorro parasse para pensar sobre o tamanho dele, o tamanho do gato, ele jamais sairia correndo. Mas o que o gato faz, né? O gato, ele aciona uma força da natureza, que é a noção de que se eu estou dizendo para você que eu posso te pegar, é porque de alguma maneira eu acredito nisso. Então, ele vai, usa a energia da coragem e, né, expande a aurinha dele, faz um barulho intenso para dizer, viu, eu sou maior do que eu pareço. E funciona. Funciona para o nosso cérebro também. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de alguma coisa em que a gente se sente encolhido, em que a gente se sente pequeno, em que a gente se sente desligado do próprio coração e da força de superação, adianta, né? Em primeiro lugar, fazer aquilo que a gente aprendeu com o mestre e fazer sempre mesmo, né? Que é levar o coração em prece e pedir o dom, porque ele fala da palavra entusiasmo, né? Eu achei muito bonita. O significado do entusiasmo é Deus em mim, é fluir com Deus, né? Então chama a presença do divino em você, né? Chama o fogo criador divino, né? Jesus disse: vós sois deuses, né? Nós somos deusinhos, né? Então tem um poder criador aqui dentro, Deus pulsa em nós. Mas quando a gente intenciona, que é um poder enorme nosso, né? A vontade, o livre-arbítrio, eu escolho chamar a força divina para que ela se acenda no meu coração e que eu tenha coragem, né? Que o meu coração se acenda para aquilo que é verdadeiro e para aquilo que eu me propus na minha essência, o que Deus quer comigo realizar. Então, a primeira coisa é a oração. E a ciência já comprovou que funciona, né, Eduardo? Mas a outra coisa interessante é fazer como aquele gatinho, que dá aquela esticada e faz um bem forte, né? Brinca com isso. Expande seus braços, expande suas pernas, né? Às vezes eu falo para as pessoas, infelizmente a gente está na cidade, dentro do carro, dentro de casa, não dá para dar um berro, mas usa a imaginação. Imagina que você está num campo deserto e não tem uma alma viva a 100 quilômetros de distância, né? E grita na sua mente com toda intensidade, né? Uma palavra forte de Deus está vivo em mim, né? E eu vou com ele, ou ele vai comigo, né? Nós vamos juntos. E assume uma decisão,
de ativar, de atiçar o fogo do coração, como quem mexe na brasa lá, que está querendo se apagar, né? Dá uma soprada naquilo para o fogo crescer aqui dentro de novo. E essa energia vem, ela responde. Outra coisa linda da coragem é que, mesmo que às vezes a gente não a esteja sentindo, mas quando a gente decide, né, enfrentar, mesmo sem sentir muita coragem, né, você decide e vai, um pouco como Dom Quixote. Nesse movimento é aquela história, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Você dá o passo e Deus bota, né, algo debaixo do seu pé para que você caminhe. Ele atiça o fogo do coração, né? Ele traz amparo espiritual, especialmente quando a gente de fato está indo na direção que precisa ir, que é de realizar, né? Como o Eduardo disse, aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Se a gente se encolher, se a gente não enfrentar, se a gente não tentar, já está perdido, né? Se a gente tentar, se a gente decidir, se a gente começar de novo, todas as vezes que forem necessárias, a gente seguirá aprendendo. Não precisa acertar só, né? Nós vamos errar muito antes de podermos acertar com maior constância do que erramos. Mas que a gente, no exercício honesto, que a gente consiga ir cultivando, ir aprendendo, ir desenvolvendo, ir superando os limites. Aquelas áreas da vida da gente em que a coragem mais nos falta são as áreas em que a gente mais precisa tentar acendê-la. E que com certeza Deus, como nosso Pai amado, vai ter muita vontade de vir ativar, né, as brasas do nosso coração e acender o fogo da vida, para que a gente seja capaz de ir além dos limites que a nossa mente, na maior parte das vezes, estabelece para a gente. Porque tudo aquilo que a gente quiser e for para o nosso bem e para o bem, né, de todos à nossa volta, nós podemos. Né? Essa é outra coisa que eu gosto muito de repetir. Né? Eu sempre sugiro para quem quer treinar a coragem, repita, eu posso. Eu posso não é eu tenho. Né? Eu vou escolher, mas é bom saber que eu posso. Né? E eu posso, mesmo que eu sozinho sinta que não tenho como, mas na graça de Deus eu posso. Então, que Deus me ajude a perceber o que é para o meu bem, né, e para o bem dos outros, mas que nesse discernimento eu encontre a segurança de ousar, dizer eu posso, né, eu consigo. E eu tento, quantas vezes forem necessárias, até cultivar a chama acesa no coração. Cada um do seu jeito, né, cada um do seu tempo. Mas ter a coragem e a ousadia de brincar com as cores, de brincar com o coração. Brincar, eu digo, não no sentido do desrespeito, mas no sentido do vinde a minhas criancinhas, sabe? E a gente tem que lembrar que a gente está aqui numa atitude de alegria, de leveza, de curiosidade de aprender, de experimentar, né? De criar. Para a gente criar, a gente tem que ter essa atitude levinha, alegre, feliz. Cada um tem a contribuição singular para trazer, né? Aquilo que é único, que é próprio. Então, que a gente tenha esta também ousadia, essa coragem de ser autêntico, de não ficar esperando que os outros nos aprovem, né? Mas ter a confiança de escutar o que o coração está pedindo, né? De ouvir aquilo que o coração convida a fazer. Nós estaremos mais cheios de entusiasmo de Deus dentro, de coragem, de amor, de força, de coração, quando a gente é autêntico, quando a gente é genuíno, quando a gente escuta o chamado que o coração faz, né? E para isso, muitas vezes, a gente tem que caminhar por lugares que a gente ainda não conhece. E aí a gente precisa da companhia da coragem, inevitavelmente.
Acho que é isso. Não sei se quer complementar mais alguma coisa, Eduardo. Acho que você falou tudo. Eu falei pro pessoal que você ia ensinar como a gente criar essa coragem, né? E aí, tá aí a receita, né? Não, eu acho que o importante realmente é isso, né? É a gente tentar, né? Eu sempre tive uma coisa na minha vida, nas coisas que eu faço, né? É, Se a gente não tenta, a gente não sabe como é que é. Então, é melhor a gente, às vezes, cair um pouquinho ali, mas levantar ali, né? Mas saber que como é que foi esse tom, porque eu aprendi com ele, né? E porque às vezes eu nem caio. E às vezes eu fico com medo só de cair, com medo de acontecer alguma coisa e não vai acontecer nada, né? A gente tem que enfrentar as coisas. Enfrentar é ter coragem. Óbvio que dentro do princípio que a Sandra disse, né? A gente tem que ter essa meta, né? De não prejudicar ninguém, de ajudar as pessoas, de ajudar nós mesmos, né? Aqueles que estão conosco. Aí não tem o que dar de errado, né? Não tem como dar errado, porque nós vamos estar muito bem acompanhados nessa mesma luta, né? Os amigos da espiritualidade que são aqueles que nos amparam tanto, né? E muitas vezes aqueles que amparam aqueles que estão necessitando, né? E, e aí nós vamos ajudar com essa coragem que a gente vai ter, né? Porque às vezes a gente não ajuda diretamente, mas a gente ajuda indiretamente. Com a nossa atitude, ou, às vezes a pessoa olhando a nossa atitude, é uma força que a gente vai dar para ela, né? E isso tem muito, muito a ver, né? Com aquelas pessoas que a gente convive mais diretamente na nossa casa, no nosso trabalho, né? Então a pessoa vê como a gente age, né? Com firmeza, com vontade de acertar nas coisas, tudo. Aquilo é um exemplo para as pessoas. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque vai dar para ela também essa vontade de seguir e de conseguir as coisas, né? É isso. Acho que é uma alegria grande, né, da gente estar aqui. Acho que você vai fazer a prece final agora, depois a gente se despede aí do pessoal, né? Não é? Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa vibração. Esse é o momento em que nós vamos fazer um ajuste mais fino, né, do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa conexão com a espiritualidade. Então comece concentrando inicialmente no seu corpo, fazendo aquela respiração profunda, suave, tranquila. Inspira, solta o ar bem devagar. Muito bom. Mais uma vez, achando um ritmo novo, deixando fluir espontaneamente dentro de você. A cada respiração, permita-se conectar mais profundamente com você mesmo, com seu corpo, com Deus, Deus dentro do seu corpo, com seu coração. Reconhece um pouco, trazendo atenção de uma maneira delicada e gentil
O que acontece dentro de você nesse momento? Se você se sentir sobrecarregado, preocupado, tenso, use esse primeiro momento para soltar, deixar ir. Pode imaginar que você está no topo de uma montanha, de braços abertos, e um vento gostoso, gentil, delicado, passa, fazendo uma massagem no seu corpo e levando. Tome a decisão de deixar o vento levar. Deixe que o vento leve as preocupações, a sobrecarga de pensamentos, o cansaço, o estresse, as cobranças. Deixa ir, relaxe, solta mais e mais. E ao mesmo tempo, sinta o carinho do vento passando. Esse vento, mesmo que leva o que já está pronto para ir, ele também traz as bênçãos do sol, da chuva, das nuvens, das árvores, as bênçãos que a espiritualidade derrama sobre nós delicadamente. Então agora, concentra na inspiração, recebendo, deixando entrar essa energia boa, essa energia da natureza. Há muitos trabalhadores da espiritualidade que colhem junto da natureza essas energias tão salutares para cuidar de nós. A energia das flores, das águas puras, das árvores grandes, até mesmo um pouco da energia dos raios que limpam o céu e que purificam o nosso campo de energia. Abre delicadamente seu coração, sua mente, para que a espiritualidade trabalhe em você agora, limpando, harmonizando, equilibrando, reabastecendo aquilo que está desvitalizado, cansado, desnutrido. Sinta a presença doce e gentil do Mestre, chegando pertinho de você agora. Já mais relaxado, já mais tranquilo, já mais harmonizado. Você está mais preparado e aberto para sentir a presença de Jesus chegando.
aquele olhar doce e amoroso, com um sorriso profundo, cheio de verdade, de doçura, de carinho, de esperança e de reconhecimento. Sinta o olhar amigo, sinta o abraço e sinta a compreensão. Assim, imagine-se conversando telepaticamente com Jesus. Converse com Ele agora, pedindo ajuda para as áreas mais desafiadoras da sua jornada, da sua personalidade, onde você sente que a força da coragem é mais necessária. E veja como Ele te conhece tão profundamente que só pela presença dele pertinho de você fica até mais fácil compreender aonde a coragem tem sido mais necessária na sua vida. Converse com Ele. Escute-o. Sinta Ele te ensinar, te mostrar, te intuir. Sinta a força do coração de Jesus tocar seu coração. E acender as brasas adormecidas, aquelas que estão precisando de um sopro, da proximidade de uma chama viva para reacender. Se você sentir vontade, imagine-se fazendo o que eu sugeri há pouco, lá numa montanha, um lugar lindo. Estique seus braços, suas pernas, ocupe o maior espaço que você puder. E imagine-se dando um grito bem alto. Um grito de afirmação, onde você permite que essa força acorde em você. Eu posso. E mentalize o que você deseja realizar. Você não está só. Jesus está com você, incentivando, apoiando, abastecendo e brincando, porque pode ser leve,
pode ser feliz e pode ser do seu jeito, o seu jeito único, singular. Gaste um tempinho brincando com Jesus, na realização das suas superações interiores, vendo elas prontas, realizadas dentro do seu coração. Aquilo que você acredita, você pode. Lembra de olhar para o seu bem e para o bem de todos. Você pode. Você consegue. Sinta dentro de você. Enquanto você brinca com essa energia linda do fogo do coração, criando uma realidade nesse momento, a espiritualidade derrama sobre as águas, os medicamentos, as energias, as bênçãos. Passa pelas nossas casas e também, à medida que nós mentalizamos, vai até as pessoas queridas que nós lembramos nesse momento. E as toca, as abençoa, as assiste. E nós geramos essa energia tão linda, juntos, cada um doando o que tem de melhor e recebendo o que precisa, sentindo que juntos somos muito mais fortes, muito mais capazes, e que essa energia usada por Jesus, pela espiritualidade, onde é necessária, abençoa o nosso planeta, a natureza, os animais, as crianças, os idosos, os doentes, os carentes, os assustados, os angustiados. Nos unimos numa linda oração de cura, com a equipe presente lá no centro, e reverberamos juntos, num trabalho constante, junto com a espiritualidade, de amor, de paz, de alegria e de gratidão. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo amor que incendeia a nossa vida com esperança e força para um novo recomeço a cada instante. Que a cada momento tenhamos a ousadia de experimentar, iniciar, retomar, nos perdoar, nos apoiar e acreditar que podemos ir além, evoluir mais um passo, criar algo mais, algo novo, estender a mão. Que possamos estar nutridos e amparados deste amor, desta coragem, desta força. E que possamos encarar os desafios do dia a dia, da vida, com esperança. Sempre reconfortados pelo recomeço. Eu agradeço cada um de vocês, essa família linda que Deus nos concedeu. Agradeço a você, Eduardo,
Agradeço a equipe, nossos amigos lá de casa, esse pessoal que nos acompanha, né? A gente tem visto que muitas pessoas se juntam a nós, como o Eduardo disse, e isso reverbera, a gente cria uma energia bonita de assistência. Quero que cada um de vocês saibam que a energia de vocês é muito importante nesse processo. Gratidão, Eduardo, gratidão pelas suas palavras, pelo seu coração, pela sua energia tão linda. Obrigada, espiritualidade, por mais essa oportunidade da gente estar junto. Você não imagina como eu sou grata e feliz de poder ter esse espaço para aprender, estudar e estar pertinho do trabalho tão lindo da ABE. Gratidão. Eu quero, antes de agradecer, né, antes de falar as últimas coisas, me permite só uma coisinha. Vou tirar até o óculos, porque eu quero falar olhando para os seus olhos, para os olhos daquele que, apesar de que tudo foi falado, do que tudo foi falado aqui, ainda não sente a coragem para vencer talvez um problema que esteja passando. Eu vou te pedir uma coisa. Segura na mão de Deus. Peça para Ele te dar essa coragem, te fortalecer. Ele só está esperando isso. Você pedir. Um beijo no coração seu e de todos que nos ouvem, que vão nos ouvir e nos ver. Um beijo no coração seu, Sandra. Gratidão. E eu que tenho essa gratidão por tê-la conosco e ter esse carinho todo que você tem, não só na ABE, mas para cada um de nós lá, né? E de estar aqui, poder estar aqui com você, isso daí já é uma benção, ok? Uma boa noite para todos e que possamos mais vezes estar juntos aí, ok? Obrigadão. Amém, que assim seja. Uma boa noite a todos.